Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo novamente com vocês. Essa é a nossa 12ª aula do curso de Laboratório de Organização de Computadores. Nessa aula eu vou explicar para vocês diferentes maneiras de como a gente pode projetar um teclado matricial, tá? E como que nós podemos fazer a leitura de diversas teclas aí desse teclado matricial usando o microcontrolador da família PIC. No caso, nós iremos usar o PIC 16F 877A, ok? Então, vamos à aula. Espero que essa aula ajude vocês aí a fazer projetos desse tipo envolvendo esse microcontrolador. Então vamos começar essa aula falando sobre as várias possibilidades que você pode ter com um projeto envolvendo vários botões, né? A primeira dessas possibilidades, tá, é você ter um botão, né, ligado, cada um dos botões, né, ligado em uma determinada porta do seu microcontrolador. Então, por exemplo, aqui nós temos, né, essa porta do microcontrolador aqui. Essa porta está ligada num resistor de pull down, né, de 10 kΩ, né? Por quê que você tem que colocar esse resistor de pull down? Porque se você fizer a leitura dessa porta aqui, né, do microcontrolador, sem o botão estar pressionado, você vai ler 0, tá? Porque pull down é puxar para baixo. Então eu estou puxando esse pino para 0 se esse botão não estiver acionado, se esse botão estiver desconectado, né? Se ele estiver solto, se ele não estiver pressionado, tá? Então o que acontece, né? Aqui nós temos um outro botão também, né? Com uma das extremidades ligada na porta e ligada também no resistor de pull down, ou seja, né? Nessa porta aqui, se o botão não estiver pressionado, eu leio 0, né? E aqui a mesma coisa, né? Então veja que os botões estão ligados aí em portas distintas, tá? Então, vamos lá, né? O que acontece se eu aperto esse botão aqui, né? Aqui eu tenho uma tensão de 5 volts, então aqui nessa porta eu leio 5 volts, 5 volts é 1, então eu leio 1 se eu apertar esse botão aqui, tá? Se eu apertar esse botão, né, eu leio 1 nessa porta aqui, nas outras eu leio 0, né? E nesse caso aí, né, eu utilizei 3 pinos, né? Então no caso anterior, tá, nesse caso aqui, que eu liguei um botão por porta, eu usei 3 pinos, tá? Se eu quisesse economizar pinos, eu faria o quê, né? Eu ligaria os 3 botões, né, numa única porta. Isso funciona, né? Então vamos analisar. Vamos supor então que você pressione, tá, esse botão aqui, tá? Então você vai ler 1 nessa porta, ok? E se você pressionar outro botão, também você vai ler 1 nessa mesma porta. Então você não consegue diferenciar, lendo somente essa porta, se você apertou esse botão ou se você apertou esse botão, né? Nos dois casos você leu 1 na porta, né? Ok? Né? E se nenhum botão estiver pressionado, você lê 0, mas aí você sabe que nenhum está pressionado. Mas quando o botão está pressionado, você não sabe qual botão está pressionado, tá? Então, essa configuração aqui, né, com a outra extremidade, né, com as outras extremidades dos outros botões, né, de todos os botões ligadas em VCC, essa configuração não é uma boa configuração, ok? Então, vamos prosseguir, né? O que nós podemos fazer nesse caso, né? Veja que essa configuração aqui, ela é uma configuração que ela não causa curto-circuito, né? Porque, por exemplo, se você apertar 2 botões ao mesmo tempo, tá? Aqui vai passar uma corrente de VCC para o terra, né? Do VCC para o terra vai passar uma corrente através desse resistor. E aqui também, através dessa chave, vai passar uma corrente do VCC para o terra, né, a partir desse resistor, né? Então, apesar de ser uma configuração que não resolve o nosso problema de identificar qual botão está pressionado, é uma configuração que não causa problema em termos de curto-circuito, ok? Muito bem.
né? O que nós podemos fazer então para a gente conseguir diferenciar qual botão está sendo pressionado, né? Continuamos com a mesma configuração aqui, né? Todos as extremidades, vamos chamar essa extremidade de A, essa extremidade B, tá? Todas as extremidades B dos botões estão ligadas no pino, tá? Só que as extremidades A de todos os botões vai estar ligado num padrão, e esse padrão aqui ele vai ser gerado por uma porta do meu microcontrolador, tá? Então vamos supor que você coloca todo mundo aqui em 0, tá? Né? E aí, o que acontece, né? Você pressiona um botão, né? Não passa corrente nenhuma aqui. Por quê? Porque o potencial que eu tenho aqui, que é 0 volts, é o potencial de terra, é igual ao potencial daqui, que é o potencial de terra, então não passa corrente nenhuma. A mesma coisa acontece, né, se eu pressionar qualquer outro botão, né? Então, o fato de eu estar lendo 0 aqui, né, não me diz se o botão está pressionado ou se o botão não está pressionado, né? Tanto o botão pressionado quanto o botão não pressionado, eu leio 0, tá? Então, esse tipo de configuração aqui com todo mundo 0, né, a gente sabe que não serve, tá? Então, nós temos que ter uma configuração em que pelo menos um dos valores aqui vale a 1, né? Então, vamos supor que esse valor 1 aqui, ligado na porta A dessa chave aqui, né, no pino A dessa chave aqui, o pino B está aterrado a partir desse resistor de 10K, né? Mas esse pino 1 aqui, ele foi colocado em 1 volt é VCC, né? Então, o que acontece? Se eu pressiono a chave, né, veja, né, que aqui eu tenho 5 volts, né? Aqui eu tenho 5 volts, 5 volts, 5 volts, né? Então, vai passar uma corrente por esse resistor, por esse resistor e por esse resistor, tá? E eu vou ler 5 volts aqui, né? Então, eu consigo diferenciar do botão solto, porque o botão solto eu leio 0, né? E esse botão pressionado eu leio 5 volts, eu leio 1, tá? Ok? E os outros botões, né? Os outros botões, não importa se eles estão pressionados ou não, tá? Eu leio 0. Então, se eu pressionar esse botão aqui, eu leio 0 na porta. E se eu pressionar o outro botão, também eu leio 0 na porta, tá? Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo diferenciar se eu estou pressionando esse botão ou se eu estou pressionando um desses outros dois aqui, né? Mas eu não consigo dizer qual desses dois aqui eu pressionei, tá? Então, isso também não resolve o nosso problema, tá? Ok? Mas e se, por exemplo, eu ficar correndo, né, as chaves com esse padrão, né? Então, por exemplo, inicialmente eu coloquei, né? Eu coloquei aqui 001, né? Eu verifiquei, eu li 0, né? Eu li 0 por causa dos resistores de pull down, tá? Ou porque um desses dois botões aqui foi pressionado, né? Mas não importa, eu li 0, tá? E aí, como o microcontrolador é bastante rápido, ele já muda a configuração, coloca 1 aqui, né? Para verificar se esse daqui ou esse foi pressionado, tá? Então, eu mudo a configuração, né, para checar se tem um outro botão pressionado, que pode ser esse botão aqui ou esse botão aqui, tá? Então, eu mudei a configuração para poder checar um desses dois botões, tá? Então, veja, né, que se esse botão aqui primeiro for pressionado, eu leio 0, né? Ok? Mas, né, se esse botão aqui ele for pressionado, eu leio 1, né? Ok? E se esse botão aqui for pressionado, eu leio 0, tá? Então, trocando a configuração aqui, tá? Quer dizer, num determinado tempo eu tenho uma configuração, depois de outro tempo eu tenho uma outra configuração, depois de outro tempo eu tenho uma outra configuração, e essas configurações, elas são cíclicas, ou seja, depois da última configuração eu volto para a primeira, né? Qual que seria a última configuração? Seria você colocar 1 aqui, 0 aqui, 0 aqui, ok? Só que acontece o seguinte, né? Com esse tipo de abordagem, né? Vocês vão encontrar teclados matriciais que usam essa abordagem na internet, mas essa abordagem tem um problema. Por exemplo, se você tem essa configuração aqui, ó, 0, 1, né? E você pressiona
dois botões ao mesmo tempo, você tem um curto-circuito. E você tem um curto-circuito envolvendo uma porta do seu microcontrolador. Porque, veja, esse 1 aqui foi colocado aqui por uma porta do meu microcontrolador. E esse 0 aqui foi colocado por uma porta do meu microcontrolador. Então, esse curto-circuito está passando por dentro do microcontrolador. Isso pode danificar o PIC, isso pode danificar a porta. Tá? Aí você fala assim, não, como é que eu posso resolver isso, né? Como é que eu posso resolver esse curto-circuito que está acontecendo aqui se eu pressionar os dois botões ao mesmo tempo? Será que existe uma forma de solucionar? Né? Por exemplo, será que colocando um diodo resolve? Né? Por exemplo, porque o diodo ele segue o sentido convencional da corrente. O sentido convencional da corrente é do 1, do mais 5 volts, para o 0, que é o ground, que é o terra. Né? Então, se eu colocar um diodo com essa configuração aqui, iria passar corrente se fosse 1 aqui, né, e se aqui fosse 0, tá? Então aqui, ó, passaria a corrente porque ela estaria no sentido do diodo, tá? Agora aqui, ó, do 1 para o 0 não vai passar a corrente, porque o diodo ele não está permitindo a passagem, tá? Então, só, com 1 aqui, com 0 aqui, o diodo não permite a passagem da corrente. Mas lembre-se que eu disse que esse padrão ele é cíclico, ele tem que ficar se repetindo, tá? Então, quando eu colocar 1 aqui e 0 aqui, vai passar corrente, eu vou ter um curto, tá? Não um curto total, né? Porque o diodo ele tem uma queda de tensão de 0,7 volts, mas não deixa de ser um curto, tá? Como é que eu poderia resolver esse problema, né? Ao invés de um diodo, colocando um resistor de baixo valor, por exemplo, eu poderia resolver esse problema. Só que vocês podem procurar na internet projetos de teclado matricial, vocês não vão encontrar resistores entre esses dois, né, esses dois terminais aqui que eu estou chamando de B aqui, né, das chaves. Vocês não vão encontrar resistores aí, tá? Deveria ter, tá? Deveria ter. Muito bem, vamos prosseguir, né? Então veja que não existe problema nenhum somente se eu colocar tudo 0 aqui no meu padrão, né? E nesse caso, eu estou usando resistores de pull-down. Existem projetos de teclados matriciais que usam resistores de pull-up, que é a maioria que você vai encontrar aí se você pesquisar na internet. Né? A maioria dos projetos de teclado matricial usam resistores de pull-up. Tá? Bom, então você fala assim, né? Como é que eu posso contornar esse problema, né? Se ao invés de ligar a porta do meu microcontrolador aqui nessa extremidade B de todas as chaves, se eu ligar, por exemplo, essa porta, né? Se eu, por exemplo, ligar o resistor, né? Ligar o padrão no resistor, né? E ligar a porta do meu microcontrolador aqui na extremidade B, quer dizer, na extremidade A eu ligo nos pull-ups, né? Que vão ser ligados no padrão, tá? E a extremidade B aqui eu ligo na porta do meu microcontrolador. O que vai acontecer nesse caso? Você vai ler apenas 0, tá? Independente de você pressionar o botão ou não, você está com todo mundo ligado aqui no terra, tá? Então não faz sentido, por exemplo, se você pressiona essa chave, tá? Você pressiona essa chave, passa uma corrente aqui, tá? Mas vamos pegar essa daqui que está em 1, né? Por exemplo, você pressionou essa chave aqui, tá? Vai passar uma corrente porque aqui é 1 e aqui é 0, tá? Mas nesse ponto aqui o potencial é 0. O potencial é 0 por quê? Porque a chave, quando ela está pressionada, ela é um curto-circuito entre esse terminal e esse. Então o potencial desse terminal vai ser igual ao potencial desse terminal, já que é um curto-circuito, e o potencial desse terminal aqui é um 0. Então aí você vai ter uma leitura de 0, tá? Então, esse tipo de configuração não resolve, tá? É o pior possível. E se eu ligar dessa forma, né? Se eu ligar a porta, né, do meu microcontrolador no padrão, né? Na parte de cima do resistor aqui, que está intimamente ligado aos padrões aqui que o microcontrolador está colocando para mim no meu teclado, né? Pior ainda, né? Porque aí vai acontecer o curto direto, né? Nem precisa você
pensar muito para perceber que aí o curto é direto, tá? E se eu colocar aqui no terminal A, né, ligar todo mundo da porta aqui, ao invés de ligar no terminal B, ligar no terminal A, né, por exemplo, né? Aí você tem o seguinte problema: qual que valor vai estar sendo lido na porta quando nenhum botão está sendo apertado, né? Então, por exemplo, eu não tenho nenhum botão apertado, tá? Então aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0, né? Então vai passar uma corrente, por exemplo, daqui para cá, né? Vai passar uma corrente aqui daqui para cá, ok? Então esse valor de tensão aqui, tá? Ele não vai ser 1, né? Ele vai ser um valor entre 0 e 1, né? Porque esse resistor e esse resistor aqui eles estão em paralelo, tá? E esse aqui está em série com dois resistores em paralelo, aqui ligados no terra, tá? Então vai ser um valor intermediário aqui, tá? E um valor intermediário na porta não resolve o meu problema, tá? É imprevisível, tá? Então essa configuração aqui não é aceitável porque ela gera um valor imprevisível de tensão aqui, tá? Esse valor de tensão vai depender do número de colunas, né? E vai depender do valor dos resistores, tá? Que você está colocando aqui. Então não serve. Então qual que é o melhor padrão? É o primeiro que eu falei para vocês, tá? O melhor padrão é o primeiro que eu falei para vocês. Então aqui, pessoal, eu tenho o circuito montado aqui no Proteus, tá? Com o meu microcontrolador aqui, meu microcontrolador é o PIC12F87A, tá? A gente está usando a configuração aqui com osciladora cristal. A porta A desse microcontrolador vai, né, controlar o padrão que eu vou colocar na minha porta, ok? E a porta E vai ser uma porta de leitura para eu verificar, né, qual dessas chaves aqui, dessa coluna, ou dessa, foi pressionado, tá? A porta B vai estar ligada no display de 7 segmentos, tá? Então eu só estou usando a porta A, a porta E e a porta B, tá? Então antes de falar do circuito em si, tá? Eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre as configurações aí, tá? De teclados matriciais, né? Quais as possibilidades que você tem, né? Quais as alternativas que você tem para você construir um teclado matricial, né? Quais as variações que você pode ter na construção de um teclado matricial. Vamos falar um pouco disso agora e depois nós voltamos nesse circuito aqui, ok? Bom, então aqui eu vou iniciar o meu Proteus, tá? Com esse projeto aqui, né? Nesse projeto aqui eu fiz dois teclados matriciais, um teclado com resistores de pull-up e outro teclado com resistores de pull-down, ok? Então aqui vocês podem ver no Schematic Capture, tá? Os componentes que eu usei. Eu usei aqui um Logic Probe, tá? O Logic Probe seria esse componente aqui, ok? E eu usei também um Logic Toggle para colocar valores aqui, né? Então isso aqui é um Logic Toggle, ok? Então esse projeto aqui é o projeto que eu comentei com vocês, tá? Na aula, tá? Vamos aproximar aqui, tá? Esse aqui é o projeto que eu comentei na aula com vocês, tá? Então, né, vamos pegar a setinha aqui, tá? E veja, né? Vamos colocar esse bit em 1, né? Quem coloca esse bit em 1? É uma porta do meu micro controlador, tá? É a porta do meu microcontrolador que coloca esse cara aqui em 1. Se ele coloca em 1 e o resistor é pull down, nas outras ele tem que colocar 0, tá? Se fosse pull up, seria o contrário, tá? Então, se fosse pull up, tá? Então, aqui nós temos um resistor de pull up, né? Então, veja aqui, né, que é pull up. Então, apenas uma fica 0 e as outras ficam 1.
Então, a maioria dos esquemas que vocês vão encontrar na internet segue essa filosofia aqui de utilizar registrador de pull-up. Então, como eu sou diferente, tá? Eu resolvi fazer usando o resistor de pull-down, que é essa configuração aqui, tá? Mas a ideia é essencialmente a mesma, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou iniciar a simulação aqui, tá? Então, veja que meu probe, tá? Meu logic probe está em 0, tá? Se eu apertar esse botão, ele vai para 1. Quando eu solto, ele volta em 0, tá? Então, com a mãozinha aqui, eu aperto e solto, tá? Se eu quiser manter ele apertado, eu clico aqui. Então, aqui eu mantenho ele apertado, ok? Se eu apertar esse, não acontece nada, o probe fica em 0. Se eu apertar esse, não acontece nada, o probe fica em 0. Beleza. Agora vamos supor o seguinte, né? Vamos causar um curto aqui, né? Vou manter esse daqui em 1, tá? E vou colocar esse daqui vou apertar esses dois botões ao mesmo tempo, tá? Veja que aqui ficou uma tonalidade diferente, aqui ficou cinza, tá? Não sei exatamente que cor é essa, mas ficou numa cor diferente. Quando fica essa cor diferente, significa que tem alguma coisa errada, tem algum curto no sistema, o valor lógico aqui está indefinido, você está vendo que tem uma interrogação, tá? Então veja, né, que se você pegar um circuito na internet, tá? E você fizer uma simulação, você pode encontrar uma situação desse tipo, tá? Então agora como é que nós fazemos um teclado matricial com resistores de pull-down, tá? Então eu vou aqui centralizar aqui o meu circuito, tá? E nós vamos simular o que acontece no microcontrolador, tá? Então para mudar o logic probe eu simplesmente clico aqui, tá? Mas não aqui. Aqui é para mudar, segue a mesma filosofia da chave, tá? Aqui você muda temporariamente, mas eu quero mudar de forma definitiva, tá? Então aqui eu vou colocar em 1, tá? Então vamos imaginar que esse daqui é o tempo T0, tá? Tempo T0 aí. Se eu aperto, né? Vou iniciar a simulação aqui. Então se eu aperto essa chave aqui, eu leio 1, tá? Se eu apertar essa ou essa, tá? Ele vai ficar em 0, tá? Mas um pouquinho depois, alguns milissegundos depois, tá? Ele vai colocar esse em 1, tá? Então, se eu apertar esse, vai ser 0. Se eu apertar esse, é 1, tá? Ok? Se eu apertar esse, é 0. Um milissegundo depois, alguns milissegundos depois, ele vai colocar esse em 1. Então, olha aqui, ó, mesmo raciocínio, tá? Então, veja que pelo padrão que eu coloquei e pelo valor do probe, né? Se o probe for 1, né? Então, se o probe for 1 aqui, pelo valor do padrão que eu coloquei, eu sei a chave que eu apertei, né? Se o probe for 0, significa que nenhuma chave foi apertada, tá? Então, depois do 1 aqui, eu faço o quê? Eu volto para 1 aqui de novo. É cíclico, tá? Então, agora, veja que esse padrão eu estou lendo 0, esse 0, esse 0. Mas vamos supor que eu aperto esse botão, tá? Eu aperto esse botão. Então, sabendo que esse cara aqui é 1 e que esse padrão aqui é 001, eu sei que foi essa chave que foi pressionada. Pegaram a ideia, pessoal? Se o cara apertar essa daqui, né, não vai alterar aqui. Mas o que vai acontecer? No tempo seguinte, tá? Isso daqui vai para 1, então ele vai saber, ele vai ler esse valor aqui, ele vai saber que foi essa chave que foi pressionada, tá? Né? O padrão é cíclico, né? Então ele depois vai ser 1 aqui, tá? Vamos supor que ele pressiona as duas chaves ao mesmo tempo agora. O que acontece? Curto, né, pessoal? Acontece um curto, olha aqui, ó, ficou com uma tonalidade diferente, tá? Então aquele vídeo, né, que eu comentei com vocês aí, tá? Ele também tem esse problema, né? Aquele vídeo com um projeto de teclado tem esse problema também, tá? Pode acontecer curto. Mas quando o curto acontece, ele acontece por um intervalo de tempo muito
pequeno, porque esse padrão cíclico aqui ele se repete com uma velocidade muito grande, tá? Então eu vou tirar o curto aqui, né? Desapertar essa chave aqui e vocês entenderam aí a ideia. Isso daqui é para resistor de pull down, tá? Agora vamos explicar a ideia para resistores de pull up, tá? Em resistores de pull up, o que interessa para a gente são as chaves das colunas, tá? Então a varredura é feita por coluna, né? Aqui, tá? A varredura é feita por linha, né? Se você olhar aqui, ó, é pela linha aqui e pelo padrão que eu identifico a chave que foi apertada, tá? Aqui é o dual, né? Então aqui é o dual. Então é pela coluna, certo? Pelo probe da coluna e pelo padrão das linhas, né? Que eu identifico qual chave foi apertada, tá certo? Então vamos dar um play aqui, já tá apertado, né? Veja que o padrão agora é 1, tá? Então se o padrão é 1, né? Nota a dualidade, né? Aqui, ó, se não tiver ninguém apertado, o padrão o probe é 0, tá? Aqui, se não tiver ninguém apertado, o padrão é o quê? O padrão é 1, tá? Se eu apertar essa chave aqui, tá? Ele vai para 0. Se eu soltar, ele vai para 1. Qualquer outra, né? Ele continua em 1 aqui, certo? Então aqui você consegue ver a dualidade aqui, porque aqui a gente está usando o resistor de pull-up e não o resistor de pull-down, ok? Então, como é que nós construímos um teclado matricial utilizando essa filosofia aqui? Eu vou centralizar aqui, tá? Mesma coisa, tá? Só que o padrão, né? Ele tem que ter, né? Os caras aqui em 1 e apenas 1 em 0, tá? Igual aqui em cima, tá? Todos têm que ficar em 1, exceto um que tem que ficar em 0, né? Aqui todos têm que ficar em 1, exceto um que tem que ficar em 0. E esse que tá em 0, né? A partir desse que está em 0 e do valor do probe aqui que vai para 0, tá? É que eu consigo saber qual desses botões foi pressionado, tá? Então, por exemplo, se eu pressionar esse botão aqui, tá? Esse probe aqui, ele foi para 0, né? Então, esse probe indo para 0, e eu sabendo esse padrão aqui, eu sei que foi essa chave aqui, tá? Se esse probe agora for para 0, tá? Sabendo o padrão que eu tenho aqui, eu sei que foi essa chave, tá? E aqui também, ó, se esse tem uma chave apertada aqui, pessoal, ó. Vocês viram que ficou indeterminado aqui, ó, tá? Então esse circuito aqui também tem problema, né, de curto, tá? Se você tiver mais de uma chave apertada numa coluna, você tem um curto, ó, tá? Então continuando meu raciocínio aqui, ó. Se esse, né? Se eu estou lendo 0 aqui desse probe aqui, né? E se o meu toggle aqui está com 0, o resto está com 1, né? Então eu sei que foi essa chave que foi pressionada, tá? Bom, aí esse padrão é cíclico, tá? Esse cara aqui ele vai voltar a ser 1 e esse aqui vai passar a ser 0, tá? Então agora eu vou fazer a varredura o quê? Dessas colunas aqui, tá? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Se foi em 0 e o padrão foi esse, significa que foi essa chave, né? Aqui, se aqui é 0 e o padrão é esse, significa que foi essa chave, tá? Aqui, né? Veja que o probe é 0, né? E o padrão é esse daqui, significa que foi essa chave, tá? E depois o ciclo vai se repetir, né? Esse daqui vai para 0, né? E aí você vai conseguir identificar aqui nessa linha qual coluna que contém a chave que foi apertada, tá?
e depois isso daqui vai para 0, tá? E depois isso daqui vai para 0, e depois vai para 0, e depois vai para 0, e aí o padrão fica se repetindo ciclicamente, tá? E pelo valor aqui das saídas, aqui você consegue identificar a chave, tá? Então a ideia do teclado matricial é essa, tá, pessoal? A ideia é essa, tá? Você pode fazer tanto com resistores de pull-up, tá? Quanto com resistores de pull-down, né? Como eu fiz aqui, ó. Aqui é feito com resistor de pull-down, tá? E aqui é feito com resistor de pull-up. Então existem essas duas abordagens aqui para você construir o seu teclado matricial, ok? As duas têm problema de curto-circuito, tá? Mas não precisamos nos importar agora com isso no nosso projeto, tá? Ok, pessoal? Então a primeira coisa que você tem que se preocupar quando você vai iniciar o seu projeto, tá? É a palavra de configuração, ou config, tá? Esse config vai dizer para você se você está usando oscilador RC, oscilador a cristal, oscilador interno, tá? Vai dizer também como que é a configuração do mClear, vai dizer sobre os bits de proteção de código ou proteção de memória flash interna, quando o microcontrolador tem memória flash interna, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente abrir o Proteus, tá? Aí eu vou explicar um pouquinho melhor sobre esses bits de configuração. Então, feita essa primeira etapa dos bits de configuração, tá? A segunda etapa vai ser a configuração das portas, tá? Então veja que as portas no PIC 16F877A, né, que é o PIC que nós vamos utilizar aqui, elas têm, os pinos eles são multiplexados, tá? Então o mClear é multiplexado com VPP, que é a voltagem de programação. A porta A, né, que ele chama de RA, tá? Está multiplexada com entrada analógica, tá? Então você tem aqui entrada analógica 0, entrada analógica 1. A RA2, tá? Ela está multiplexada com comparador de tensão e com a entrada analógica 2, tá? A mesma coisa com a 3, tá? A porta 4 está multiplexada com clock input, né? Que a gente falou na aula sobre clocks, tá? Sobre timers, tá? E aqui C1 out é a saída do comparador, né? C2 out é a saída do comparador. Ela tem dois comparadores de tensão, tá? A porta E ela também está multiplexada com entradas analógicas, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois, né? Então, clock E é clock input, clock output aqui, tá? Sinal de saída. A porta C nós não iremos usar nesse projeto, tá? Mas ela também está multiplexada. A porta B nós vamos usar para comandar o display de 7 segmentos, tá? Ela também está multiplexada aqui, com esses pinos aqui para programação dos dispositivos, PG Programmable Data, Programmable Clock, tá? PGM também aqui, e com o pino de interrupção externa aqui, tá? Então esse microcontrolador ele admite interrupção externa, tá? E a porta D nós não iremos usar nesse projeto, tá ok? Mas ela também está multiplexada. Bom, então a primeira coisa que você precisa fazer, tá, depois que você setou a palavra de configuração, é configurar as portas do seu microcontrolador, tá? Então, as portas A, B, C, D e E, tá? Elas têm, cada uma delas, um registrador TRIS. TRIS, lembra da primeira aula, né? Vem de Tree State, tá? Então, se você tem 3 portas, você tem 3 registradores Tree States, um para cada porta. No caso, nós temos 4 portas, nós temos 4 não, 5, né? Nós temos 5 portas aqui, certo? 5 portas aqui. Então, 5 registradores Tree States, um para cada porta, tá? Esses registradores Tree State, tá? Eles ficam no banco 1, tá? Então, você tem um registrador de status, tá? Esse registrador de status, ele é mapeado em todos os bancos, tá? Então, não importa em qual banco que você está, você consegue acessar o registrador de status. Então, você acessa ele tanto no endereço 03hexa, quanto no endereço 83hexa, quanto 103hexa, quanto 183hexa, tá?
E a concatenação de RP1 com RP0, né, são as duas palavras aí, os dois bits aí do registrador de status que setam o banco, tá? Te dizem qual banco que você está acessando. Então, 00 acessa banco 0, 01 acessa banco 1, 2 acessa banco 2, 3 acessa banco 3, né? Então, 10 acessa banco 2, 1 acessa banco 3 aqui, né? Então, veja que aqui é o valor em binário, né? Acessa o banco aqui, tá? Então, o valor em binário, que é a concatenação de RP1 com RP0, diz qual banco que você está acessando, tá? Então, inicialmente, nós queremos configurar esses registradores aqui, TRIZ-A, TRIZ-B, TRIZ-C, TRIZ-D e TRIZ-E, tá? Então, nós temos que colocar, né, temos que setar os bits da palavra de status, tá? Tem aquela diretiva bankcell, tá? Mas eu não vou usar aqui a bankcell, não. Eu vou setar os bits diretamente, tá? Então, o que eu quero fazer? Os registradores eles estão no banco 1. Então, o que eu quero fazer? Eu quero limpar o RP1, tá? Então, bit clear limpa o bit RP1 da palavra de status, tá? Quanto que vale RP1, tá? RP1 é o bit 6, então RP1 vale 6, tá? Então, se você colocar bit clear file status 6, você vai estar limpando o bit 6 da palavra de status, que é RP1. RP1 é um alias, tá? É um alias para o bit 6 aqui, tá? E o que você quer fazer? Você quer setar o bit 0, tá? Porque você quer que a concatenação RP1 com RP0 seja 01, 01 em binário é 1. Então você quer acessar o banco 1, tá? Então para isso você vai dar bit set file status RP0, tá? Então você vai setar o bit RP0 da palavra de status. Quem que é o bit RP0? É o bit 5, tá? Então se você colocar assim, ó, bit set file status 5, você estaria setando o bit 5 da palavra de status, tá? Você estaria colocando RP0 aqui em 1, tá? Então, fazendo isso, você vai ter o quê? Você vai ter RP1 valendo 0 e RP0 valendo 1, vai estar acessando o banco 1, que é o banco que você quer acessar para modificar os registradores TRIZ, tá? Muito bem, tá? Veja que o option reg, tá? O registrador option aí, tá? Que você seta os pull-ups das portas, né? Entre outras coisas, tá? Ele também está mapeado no banco 1, tá? Então você já pode, se você quiser, né, já setar o valor do registrador option aí, tá? Se você quiser, tá? Então veja bem, o que eu quero? Eu quero que todos os bits da porta A sejam saída, tá? Então o clear file TRIZ-A limpa todos os bits do registrador de configuração da porta A, que é o TRIZ-A, tá? Então vamos olhar o TRIZ-A. O TRIZ-A, ele não tem nem o bit 7 nem o bit 6. Por quê? Porque a porta A ela tem 5 bits, tá? Então o clear file TRIZ-A limpa esses 5 bits de uma vez. Então, bit 0 vai para 0, bit 1 vai para 0, bit 2 vai para 0, 3 vai para 0, 4 vai para 0 e o 5 vai para 0. Você limpou todo mundo, tá? Então, quando você quiser limpar todo mundo, configurar a porta, todos os bits da porta para sair, você já pode usar Clear File, tá? Clear File limpa todo mundo do registrador TRIZ-A. E o B também, né? Eu quero usar a porta B para saída, né? Então eu vou dar todos os bits da porta B para saída, então eu vou dar um clear file TRIZ-B aqui, tá? Lembrando, né, que 0 se parece com O de output, tá? Então você colocando o 0 em todo mundo, você está configurando aí eles para saída, tá? Muito bem. E a porta E? A porta E, tá? Então essa daqui é a porta A, tá? Coloquei todo mundo aí para saída, tá? E a porta E, né? A B eu coloquei todo mundo para saída também. E a porta E? A porta E, veja, né? Que ela tem só 3 bits, tá? Bit 0, bit 1 e bit 2, tá? Então, para mexer nesses bits de forma individual, eu uso bit set file ou bit clear file, tá? No caso, eu quero que esses bits sejam input, tá? Então, set é para colocar em 1, tá? Então, eu vou colocar em 1 o bit 0 da porta TRIZ-E, tá? Da porta TRIZ-E não, no registrador de status, do registrador de configuração da porta E TRIZ-E, tá? Então, bit set file TRIZ-E,
tá? Bit set file 3Z 0, né? O que eu faço aqui? Coloco o bit 0 da porta 3Z. Então, o que eu faço aqui? Coloco o bit 0 do registrador de configuração da porta E3Z em 1, né? Depois eu coloco o bit 1 do registrador de configuração da porta E3Z em 1. Depois eu coloco o bit 2 do registrador de configuração da porta E3Z em 1, tá? Mexo nesses 3 bits aqui, coloco todos eles em 1, tá? Veja que eu não sei o que são esses outros bits aqui, tá? Mas eu tô apostando que se eu fizer isso vai funcionar, tá? Então eu estou setando os bits individualmente aqui, né? Então, bit set file, bit clear file limpam bits individuais, né? Então, em qualquer porta ou em qualquer registrador de configuração de porta, tá? Ou em qualquer outro registrador que você quiser do seu PIC, você pode acessar bits individualmente e setar ou limpar esses bits, tá? Então, aqui nós temos 3 bits na porta E, tá? E eu setei eles para input, né? Input, o 1, né? O 1 se parece com I de input. Então, o 1 se parece com I de input. Então, setei todos eles, coloquei todos eles em 1, então eles são entrada digital, tá? Então, ó, aqui é a entrada digital, aqui é a saída digital, output, né? Aqui é output, aqui é input, e aqui é output, tá? Muito bem. Veja que o option reg, né, tá no mesmo banco de registradores aí que os registradores TRIs, né? Então eu posso aproveitar aqui, né, e configurar o meu option reg, né? Então, por exemplo, eu não quero pull up interno, né, pro registrador B, né? Então, a porta B. Pull up enable bit, tá? Eu não quero habilitar pull up para a porta B, então eu coloco 0 aqui, né? Int add, né? Interrupt add select bit. Veja que a porta B ela é multiplexada com a interrupção externa, tá? E aqui você seleciona se a interrupção é em borda de subida ou em borda de descida, né? Então vou colocar 0 aqui, tá? T0 clock source, tá? Esse bit aqui seleciona a fonte de clock, né? Para o timer 0, né? A gente já viu isso na aula sobre timers, né? T0 select edge, né? Se o contador, né? O timer, ele vai ser em borda de subida ou em descida, né? Pré-scaler assignment, tá? Para quem eu vou associar o pré-scaler, né? E os bits do pré-scale aqui para o timer, tá? Lembrando que o timer, tá? Né, nesse pico aqui, ele pode gerar interrupção interna também, tá? Observe que não precisamos alterar os bits do registrador de status, tá? Pois o registrador option, né, está mapeado no banco 1, né? E a gente já mapeou o banco 1 aqui, a gente já selecionou o banco 1 aqui com essas duas instruções. E lembrando que o status, tá? Você não precisa se preocupar com o banco que ele tá? Ele tá mapeado em todos os bancos, ok? Então, continuando, né? Agora a gente quer zerar as portas, tá? A gente quer colocar o valor 0 nas portas de saída, tá? O valor de output 0 nas portas de saída. Então, essas portas de entrada e saída, tá? Os registradores que correspondem às portas de entrada e saída, não os registradores de configuração, os TRIs, né? Os TRIs aqui são os registradores de configuração. Mas os ports, né? Os ports são os registradores que você usa para ler ou escrever dados, tá? Então, eles estão mapeados no banco 0. Então, o que você tem que fazer? Você tem que limpar o RP0, tá? Então, você tinha RP1, RP0 igual a 0,1, você estava selecionando o banco 1, limpando o RP0, você vai ter RP1, RP0 igual a 0,0, você vai estar selecionando o banco 0, tá? E aí você dá um clear file port A, clear file port D, né? Então vamos ver se no Proteus esse negócio aqui funciona, né? Esse código funciona, e se não funcionar nós vamos explicar o porquê para vocês aí, ok? Então vamos lá, vamos abrir o meu arquivo aqui de projeto, né? Matricial Keybird, ok? Então aqui eu tenho o meu projeto no Proteus, tá? E muitos alunos têm uma certa dificuldade aí como começar um projeto, tá?
Então aqui, veja que eu comecei desenhando meu circuito, tá? Então eu coloquei no meu circuito, né, as seguintes características, né? Eu coloquei aqui, ó, oscilador a cristal, né? Coloquei o M-Clear aqui em 1, né? E eu quero habilitar os bits de proteção, de código, proteção de flash, bits, né, do Watchdog, né, coisas desse tipo, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer quando você começa seu projeto é se preocupar com esses bits, tá? Então, esses bits eles estão na palavra de configuração aqui, tá? Se você não sabe o que é cada um desses bits, você pode encontrá-los no datasheet, tá? Na palavra de config, mas eu coloquei aqui um site, tá? Em que eu tenho esses bits aqui em português. Então eu vou abrir esse site para vocês, tá? Que é o Embarcados aqui, tá? Aqui nós temos o nosso PIC 16F877A, tá? E quais são as características desse microcontrolador? Ele tem uma flash de 14,3 KB, tá? Ele tem uma RAM de 368 bytes, uma EEPROM de 256 bytes, né? 8 canais conversores analógicos digitais, cada um deles com 10 bits, com resolução de 10 bits, né? Ele é capaz de fazer comunicação em 2P, SPI, tá? Universal, Asynchronous Receiver Transmit, ele tem Mozart, né? Ele tem 3 timers, 2 timers de 8 bits e um timer de 16 bits e 2 comparadores de tensão, como eu falei para vocês já, tá? Os bits de configuração, em qualquer PIC, tá? Eles vão ficar na Configuration Word. Então, você olha no datasheet aí e procura Configuration Word, você vai achar aí os bits de configuração, tá? No nosso caso, a gente está usando a osciladora cristal, tá? Então, se vocês olharem o projeto do Proteus, tá? O projeto do Proteus aqui está usando uma osciladora cristal. Então, eu tenho que configurar aqui o meu source aqui como osciladora cristal, tá? Tem bits que são óbvios, né? Watchdog Timer Off, tá? Low Voltage Program Off, né? Code Protection Data Off, né? Code Protection Off. Aqui já tem uma diferença entre Code Protection Data e Code Protection, que eu vou falar para vocês. Debug Off, né? A gente vai olhar também, tá? Então, voltando ao site lá, né? Voltando aqui ao site, vamos dar uma olhadinha, né? Aqui a gente já fez esse circuito, tá? Aqui eu tenho o Watchdog Timer, né? Um Enable, 0 Disable, tá? A gente não vai usar o Watchdog Timer. Power Up Timer Enable Bit, tá? Então esse bit habilita o Power Up Timer. Esse circuito é responsável por manter o núcleo em estado de reset por um período após o circuito ser alimentado, tá? Em 1 ele é desabilitado, em 0 ele é habilitado, tá? Tem o Brownout Reset Enable Bit, quer dizer, se a tensão no microcontrolador cair a partir de um certo valor, ele reseta, tá? Configurei Low Voltage ICSP Enable Bit, tá? Para você fazer a programação dele com baixa voltagem, tá? Lembrando que os bits de programação são PGD, PGC, Programming Data, Programming Clock, tá? O PGM, tá? Que também é usado aqui. O VPP, a voltagem de programação. VDD e VSE são voltagens de alimentação, tá? Tem o Data EEPROM Code Protection Off, tá? Como que chama esse bit? Né? Ele protege os dados, protege a leitura dos dados da EEPROM, tá? Tem o Flash Program Memory Write Enable Bits, tá? O ICSP em Circuit Serial Programming, tá? E o Watchdog, e você tem aqui os nomes desses bits, tá? Então eu não vou ficar lendo aqui, tá, pessoal? Vocês acessam a página aí e leem, tá? E aqui você consegue definir a sua palavra de configuração. Se você estivesse programando em C, tá, você iria usar o Pragma, tá?
o pragma gera aquela palavrinha assembly que a gente está usando, tá? Mas nós não estamos programando em C, a gente está programando em assembly, tá? Bom, feito isso, tá? Qual que é a segunda coisa que você tem que fazer, tá? Você tem que, né? Aqui é o code 0, né? Onde começa, go to start, então aqui é onde vai começar meu código. E aí você vai ter que fazer a configuração aqui conforme eu expliquei para vocês, né? E aí vocês percebem, né? Quando vocês dão aí um play aí, né? Dá o play aqui, começa a simulação. Você já percebe, né? Que ele já não escreveu direito na porta B, né? Então, a porta B aqui, ó, ela vermelhinho aqui é 1 e azulzinho aqui é 0, né? Então, vermelhinho é 1, azulzinho é 0, né? Então, ele já não colocou aqui os valores corretos aqui na porta B, né? Aí você pode pensar assim, né? A porta B, né? É porque a porta B é a porta que está multiplexada com interrupção, né? Então, deve ser esse o erro, tá? Mas infelizmente não é, tá, pessoal? O erro é o seguinte, tá? O erro foi distração mesmo, tá? Então, eu vou parar a simulação para vocês e mostrar o erro aqui. Qual que é o erro aqui, ó? O erro é que você está limpando a porta D, tá? Você fala assim, professor, mas esse é um erro besta, né? Mas você pode cometer, tá? Esse erro, tá? Então, mas, né? É sempre bom você checar, né, esse tipo de informação no seu código, tá? Para ver se a multiplexação com interrupção interfere ou não no código que você está querendo configurar aí, ok? Então veja que aqui é o erro, tá? Que eu falei para vocês. E vamos ver se realmente, tá? A interrupção, né? Ela interfere alguma coisa na porta B, tá? Então a interrupção ela é configurada pelo registrador intcom, tá? Em todos os PICs, tá? Você tem um bit aqui chamado Global Interrupt Enable Bit, tá? Se você colocar ele em 0, você desabilita todas as interrupções, certo? Se você colocar em 1, ele habilita todas as interrupções não mascaráveis, tá? O que são interrupções mascaráveis, né? São aquelas que você consegue desabilitar por software, tá? O que são interrupções não mascaráveis? Não mascaráveis são aquelas que você não consegue desabilitar por software, tá? Não mascaráveis, não consegue desabilitar por software. Por exemplo, divisão por zero. Divisão por zero é uma interrupção não mascarável, tá? Um exemplo, tá? E se você colocar em 0, você desabilita todas as interrupções. Aí tem o bit para interrupção periférica, tá? Em 0, desabilita todas as interrupções periféricas. Então você vai colocar em 0 porque você não quer, né? Se você for configurar esse intcom aqui, né? Você quer desabilitar todas as interrupções, porque você não está usando interrupções, desabilitar todas as interrupções periféricas, né? Você não está usando o timer 0, né? A interrupção do timer 0. O timer 0, quando ele tem um overflow, ele gera uma interrupção, tá? Ele é diferente do timer 0 que a gente viu lá na aula sobre o timers, tá? Que você precisava ficar checando, fazendo busy waiting, tá? Do timer para você saber quando ele estourou, né? Nesse microcontrolador, quando o timer estoura, ele gera uma interrupção, tá? Então, se você colocar esse bit aqui, timer 0 e quando o timer 0 estoura, você gera uma interrupção, que é uma interrupção interna do microcontrolador, tá? Int E é External Interrupt Enable Bit, tá? O bit de interrupção externa fica em RB0, tá? Então você vai colocar ele em 0, porque RB0 você está usando para porta de entrada e saída, não está usando como entrada de interrupção externa, tá? Então você coloca ele em 0. RB e E. RB Part Change Interrupt Enable Bit, tá? Você vai colocar ele em 0 aqui, porque você não está usando interrupção, tá? Timer 0 Overflow Interrupt Flag Bit, tá? Vai colocar ele em 0, né? Ou em 1, né? Se você for usar o timer 0 aqui, mas se você for usar o timer 0, tá? Você tem que colocar aqui esse Global Enable Interrupt Bit aqui, você tem que colocar ele em 1, tá?
habilitar todo mundo, senão a sua interrupção não vai funcionar, tá? E você tem o int f, né, que habilita interrupção externa, né? E RB e F, né, que pelo menos um dos RB7 até RB4 mudaram de estado, tá? Então você vai colocar ele em 0 aqui. Então qual que foi a modificação que eu fiz no meu código? Tá? Veja que o intcom, ele também é um registrador que você pode modificá-lo a qualquer momento, tá? Isso é conveniente, porque, por exemplo, tem momentos que você vai fazer, se você estiver fazendo um sistema operacional, por exemplo, né? Tem momentos que você quer habilitar as interrupções, né? Todas as interrupções, e tem momentos que você quer desabilitar todas as interrupções, por exemplo, tá? Então não é interessante você precisar saber em qual banco fica o intcom para você poder habilitar todas as interrupções ou desabilitar todas as interrupções. Então ele é mapeado em todos os bancos aqui nesse caso, tá? Aqui você tem uma nota, tá, que eu não comentei anteriormente, tá, que é quando você tem um valor em cinza, significa que essas localizações de memória elas não estão implementadas. Então, se você lê-las, você vai lê-las como 0. Por exemplo, a localização de memória 107, ela está em cinza. Então, se você lê o valor 107 hexa de memória, você vai ler tudo 0, tá? Porque ela está implementada em 0. Ela não está implementada. Então, você vai ler tudo em 0, tá? E aí você tem as notas 1 e 2, né? Então, em determinados microcontroladores, tá? Da família PIC, tá? Às vezes eles usam um datasheet para vários microcontroladores da família PIC, tá? Então, por exemplo, esse datasheet é para o PIC 12F877A e para o PIC 16F876A, tá? Então, para o PIC 16F876A, quando você tem se você estiver usando ele, né, você olha a notinha 1. Então, a porta D e a porta I não estão presentes nesse CI, tá? Então, eles não estão implementados nesse PIC aqui, tá? Só no PIC 16F877A, ok? Bom, então aqui eu limpei todo o registrador intcom aqui, tá? Limpei todo o registrador intcom, né? Mas era necessário limpar esse registrador intcom? Ou se eu só trocasse o clear flag porta B, ele iria funcionar, tá? Então vamos ver isso no Proteus. Bom, então vamos entrar aqui no diretório onde eu fiz a modificação, tá? Eu vou fechar essa versão do Proteus aqui, tá? Abrir esse arquivo aqui em que eu fiz as modificações, tá? E vou simular para vocês, tá? Para ver se realmente a gente precisa ou não mexer no registrador intcom. Eu recomendo mexer, tá? Sempre você deixar tudo muito bem configurado, tá? Porque isso é uma das coisas que costumam dar muito problema, tá? Geralmente para pessoas aí que estão iniciando aí o estudo, tá? Do PIC, tá? Então aqui eu limpei o intcom, tá? Mas eu vou comentar aqui, tá? Vou dar um play aqui. Quando você dá um play, ele já compila, tá? Então você está vendo que ele está rodando o MPASM aqui, foi compilado com sucesso, e aqui na captura esquemática, tá? Veja que ele escreveu corretamente na porta B. Então você não precisaria do intcom aqui, tá? Só que eu vou deixar o intcom aqui, eu vou deixar ele aqui habilitado, tá? Vou salvar. E eu quero mostrar para você o que eu vou fazer no loop, tá? Então, no loop a gente vai usar aqui o debug do PIC, tá? Primeiro eu vou explicar para vocês aqui com um pouco mais de detalhes, tá? Qual que é a minha ideia de código, tá? Inicialmente eu vou escrever na porta A esse padrão 001 aqui, tá? Já que eu tenho apenas 3 bits aí, tá? Então eu vou escrever esses bits na porta A, tá? Vou testar o bit 0 da porta E, tá? Bit test skip if clear. Então, se ele estiver limpo, eu pulo a próxima instrução, que é um goto para acende 0. Acende 0 vai escrever 0 no meu display, tá? Né? Então, se não tiver nenhum botão pressionado, tá? Eu vou ler 0, né? Skip if clear, né? Eu vou ler 0, então eu vou pular, né? Skip if clear. Clear é 0. Então, se é 0, eu faço skip. Eu pulo. Pulo quem? Pulo goto.
tá? Aí a operação é a mesma para os outros, para os outros bits da porta I, tá? Então, bit test file skip if clear port E1, go to acende 1. Bit test file skip if clear port E2, go to acende 2, tá? Beleza. Vamos supor que eu não detectei nenhum botão apertado aqui, né? Apertado em que coluna, né? Vamos ver aqui, ó, né? Bom, então a porta E, o bit 0 da porta E, quem que é? Que é essa linha aqui, tá? Essa linha aqui é o bit 0 da porta E, tá? Então, eu escrevo um padrão aqui na porta A, tá? Eu escrevi 1 na porta A, né? Então, eu quero ver se um desses botões aqui ele foi apertado, tá? Se um deles foi apertado. Porque eu escrevi 1 na porta A. E vou ler a porta E, tá? Então, se nenhum deles aqui for apertado, né? O que eu faço? Eu escrevo um 1 no bit 1. Esse aqui eu coloco em 0, né? E escrevo um bit 1 aqui no A, tá? Então, vou ver se um desses botões aqui foi apertado, tá? Então, vou conferir todos os bits de novo da porta E. Então, vamos lá, ó, vamos olhar no código aqui, ó, né? Coloquei o padrão 1 aqui, né? Na porta A, né? Aí eu vou testar os bits da porta E. O bit 0, bit 1, bit 2 da porta I, tá? Aí eu vou mudar o padrão aqui na porta A, tá? Fazer a mesma coisa com a porta I, ó. Testar o bit 0, bit 1, bit 2 da porta I. Aí eu vou mudar o padrão da porta A, né? Certo? Aí testar os padrões 0, testar os bits 0, 1 e 2 da porta E. Se nenhum botão foi apertado, tá? Eu volto o quê? Volto para o loop principal, tá? E continuo tudo de novo. Se acontecer de um botão ser pressionado, vamos supor que aqui, né, eu dou um go to acende 0. O que vai acontecer, né? Acende 0, eu vou apagar só o segmento G, né? Vou apagar só o segmento G aqui, né? Esse cara aqui eu não consigo selecionar, né? Mas vocês veem aqui que é o segmento G aqui. Eu apago só o segmento G, movo isso para a porta e continuo o loop, tá? Mesma coisa eu faço para os outros padrões, padrão 1, padrão 2. Só que aqui eu coloquei padrões aleatórios aqui porque eu estou só testando, tá? Não tente fazer a coisa perfeita de cara, tá, gente? Coloca coisas para vocês testarem aí, tá? Para vocês não perderem muito tempo, tá? Muito bem. Então aí, o que eu vou fazer? Ó? Volto aqui, tá? Dou um play, né? Tá. E aí eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou vir aqui, apertar esse botão aqui, ó. Teria que aparecer 0, né? Não aparece nada, ó. Qualquer botão que eu aperto, ó, não muda nada, né? Então, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Ó, inclusive teve um que agora ficou cinza aqui, ó. Eu apertei, o negócio ficou todo cinza aqui, agora parece que travou, né? Não adianta você apertar mais nada aqui. O que está acontecendo, gente? Vamos, então, parar a simulação, tá? E observar a porta I, tá? Quando eu aperto um botão, o bit da porta I muda, então vamos fazer isso na simulação. Então, como é que nós vamos simular? Tá? O Proteus ele tem um debug interno, tá? Eu não falei sobre isso nas aulas anteriores, tá? Então eu vou aqui Start VSM Debug, tá? Ele vai entrar nessa tela aqui e eu vou dar F11, que aí eu vou instrução por instrução, tá? No Schematic Capture, tá? Veja que eu não tenho nenhum botão pressionado, tá? Então, eu vou vir aqui e vou ficar dando F11. Ó. Então, ele tem que, né, ele vai configurar aí, né, meus registradores. E aí, ele moveu o padrão 1, mandou para a porta A, testou o bit da porta E,
Não deu nada, não estava pressionado, né? Testou o bit 1 da porta E, também não. Testou o bit 2 da porta E, também não. Mudou o padrão na porta A, né? Testou o bit 0 da porta E, nada. O bit 1, nada, né? Mudou o padrão na porta A, testou o bit 0, testou o bit 1, testou o bit 2, voltou para o loop e ele vai ficar nesse loop. Bom, isso aqui está certo, tá? Por quê? Porque se você não tem nada pressionado, tá? Ele tem que ficar nesse loop mesmo, tá? Agora, o que a gente vai fazer, ó? Veja que ele parou aqui no bit test skip clear port E, tá? Eu vou vir aqui, tá? Veja que aqui, esse cara aqui, ele está em 1, né? Vermelhinho é 1. Por que ele está em 1? Porque eu escrevi esse padrão aqui, ó. Aqui é o padrão que eu escrevi, ó. Escrevi o padrão 1 na porta A. Então, esse cara aqui, ele tem que ficar em 1, tá? E agora eu vou apertar esse botão aqui e manter apertado, tá? O que tinha que aparecer na porta E, pessoal? Tinha que aparecer um vermelhinho aqui, ó. Não está aparecendo vermelhinho, tá? Então, existe alguma coisa errada aqui, muito errada com a porta E, tá? Por isso que não muda nada na porta na porta B aqui, né? Porque ele está lendo 0 aqui na porta E, tá? E por que ele está lendo 0? Por causa de problema de configuração. Então, os problemas de configuração são as primeiras coisas que você tem que garantir que não estão acontecendo, tá? Antes de você progredir no seu projeto, tá? Não adianta fazer o projeto todo se o seu PIC não estiver bem configurado, tá? Então, eu vou parar a simulação aqui e mostrar para vocês qual que é esse problema de configuração, ok? Bom, então quando aparece um problema de configuração, né? Você vai no registrador de TreeState, tá, da porta, né? E lê o datasheet. Você não precisa ler todo o datasheet. Lê o datasheet só do registrador de configuração da porta que está dando problema e interpreta para saber o que pode estar dando errado, tá? Então aqui já tem a solução do nosso problema, né? Ele fala assim, ó, nesse parágrafo aqui que eu traduzi aqui para vocês, né? Ó, os bits da porta E se tornam bits de controle de I/O quando o bit PSP mode está setado, né? O bit PSP mode, tá? A gente ignorou, tá? Lembra que na porta E a gente mostrou que tinham bits lá, além dos bits de configuração da porta, né? Que eram o 3Z2, 1 e 0. O 3Z2, 1 e 0 a gente setou aqui, tá? Mas a gente não setou esse bit aqui, tá? PSP mode. Então a gente tem que colocar uma instrução para setar esse bit, tá? Então eles têm que estar setados e que os pinos são configurados como entradas digitais. Então, ó, bit set file eu coloco em 1. Então coloca como entrada digital, tá? Então realmente, né? Aqui eles estão corretamente setados, tá? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar no PSP mode um bit set file aqui, né? Será que isso resolve? Tá? Vamos ver então, tá? Então vamos colocar aqui no Proteus, ó, bit set file, né? 3E4, né? 3E4, não é isso? E aí a gente vai, né, salvar, claro, né? Salvar aqui. Dar um play aqui para simular. Quando você dá um play, ele já compilou com sucesso. Tá, agora o que nós vamos ver, né? Nós vamos parar a simulação aqui, né? E startar o VSM Debug aqui, né? Então, debug, start VSM Debug, tá? Então, veja, né? Vamos começar, né? Começar o programa aqui. Então, F11, tá? Para instrução por instrução. Vou fazer a configuração. Veja que ele começou do início, né? Coloquei 1 na porta A, tá? Vou ler o bit da porta E, vou testar o bit da porta E, né? Então, veja lá, né? Eu coloquei, né? Eu coloquei aqui, ó, 1 no bit da porta A, né? O botão está pressionado, aqui ficou vermelhinho, e a porta E ficou vermelhinha, né? Certo? Então, ele tem que dar o goto e escrever na porta D, tá? Será que ele faz isso? Bom, vamos lá, então, ó. F11, tá?
ele pulou, tá? Ele pulou, apesar de você ter, olha que coisa interessante, ó. Apesar de você ter 1 aqui, tá? Ele fez o quê? Ele tinha que fazer esse go to, mas ele não fez, tá? Então, olha só, ele vai ficar nesse loop infinito aqui, ó. Ele fica nesse loop aqui, e apesar da porta E tá recebendo 1, né? Ele não tá lendo 1, né? É porque, mais uma vez, existe um problema de configuração. Então vamos voltar lá no slide e continuar lendo lá o que o datasheet fala sobre a porta I, ok? Então ele fala o seguinte, ó. Ele fala aqui, also ensure, né? Também assegurar que o ADCOM 1 está configurado para I/O. Ah, então também tem o ADCOM 1, né? O ADCOM 1 é um registrador de configuração do conversor analógico digital, tá? Então você também tem que configurar esse registrador aqui, e a gente não fez isso, tá? Então veja, né, que a gente setou o bit 4 da porta E, né, colocou 4 aqui, tá? O bit PSP mode, você poderia, ao invés de 4 aqui, colocar PSP mode, tá? Né? Mas a gente não mexeu no ADCOM 1, né? Certo? Então é esse o problema, tá? A gente tem que configurar também o ADCOM 1. O ADCOM 1 é um registrador do conversor analógico digital, tá? É um dos registradores do conversor analógico digital aí, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no ADCOM 1, né? Como é que funciona, né? Você tem o bit 7, que é AD Result Format, tá? Ser formatado à esquerda ou à direita. ADCS2, que é o Clock Select Speed, tá? Então aqui você vai selecionar a velocidade de conversão do clock de conversão do clock do conversor analógico digital, tá? O bit 5 e o 4 não estão implementados, tá? E os bits que interessam pra gente são esses bits aqui, ó, PCFG3, PCFG2, PCFG1 e PCFG0, tá? Então veja que do PCFG3 até o PCFG0, tá? São os bits de configuração das portas, se elas vão ser analógicas ou se elas vão ser usadas como entrada digital, tá? Se elas vão ser usadas como entrada analógica ou como entrada digital, tá? Então, a gente tem que procurar aqui quais desses bits, né, pertencem à porta E, tá? Qual desses ANs aqui pertencem à porta E? Então, se você olhar aqui no datasheet, tá? É o AN7, o AN6 e o AN5 que pertencem à porta E, tá? Então, se você olhar no PGD, tá? Você tem que colocar a AN7, a AN6 e a AN5, tá? Como portas digitais, tá? Então aqui tem que ser digital, digital, digital. Então esse PCFG você tem que colocar ele em 1 aqui, ó, tá? Então veja bem, ó, qual que é o pulo do gato aí, né? É você colocar esses 3 bits aqui, é você selecionar o PCFG para que esses 3 bits aqui, a N5, a N6 e a N7, sejam entradas digitais, tá? Você possa lê-los como entradas digitais, tá? Então, feito isso, você vai matar esse problema aí de você, apesar do bit estar em 1, você não está lendo ele como 1, ok? Então, veja, né, que você só precisa setar um bit, que é esse bit aqui, ó, tá? Porque todos os outros têm que ficar em 0, né? Então, o que você vai fazer, ó? Bit set file, ADCOM 1, que é o registrador, e o nome do bit que você quer setar, ou o número dele, né? Então, eu coloquei aqui, ó, PCFG1, tá? O nome desse bit aqui é PCFG1, tá? Ele é o bit, se você olhar no registrador, tá? Se você olhar no registrador aqui, no registrador ADCOM 1, PCFG1 é o bit 2, tá? Então você poderia colocar aqui, né, no lugar desse mnemônico aqui, PCFG
FG1 você poderia colocar 2, tá? Mas eu coloquei aqui para não ter erro, tá? PC FG1, tá? E TRIZ, né, porta TRIZ aqui em 4 aqui, tá? E agora nós vamos testar para ver se realmente isso resolve o nosso problema. Bom, então aqui eu vou abrir para vocês o último código Proteus dessa aula, né, dessa aula de hoje, tá? E aqui nós vamos verificar com as modificações que a gente fez aqui se funcionou corretamente, tá? Então aqui vamos dar uma olhadinha, né? Aqui a gente tem o TRIZ setado, tá? Esse PG PCFG1 aqui está setado, tá? Então agora ele realmente tem que ler o bit E como o bit 1 da porta E, tá? Então eu vou dar um play aqui na minha simulação, tá? Então a gente pode observar aí, né, que realmente os valores mudam, né? Esses aqui são só valores para teste, né, que eu coloquei aí para vocês, tá? E falta ajeitar os bits aí, né, para exibir os números de forma correta, tá? Então vamos fazer isso agora, né? Bom, pessoal, então aqui eu fiz as modificações, né, apenas no valor que eu vou colocar na porta, tá? Fiz alguns comentários aqui que podem auxiliar, né, vocês aí no código, tá? E agora eu vou mostrar para vocês isso aqui funcionando, tá? Então vou dar um play aqui, tá? Ele vai começar a simulação. Eu vou dar um zoom aqui, tá? Para ver melhor. Um zoom aqui. Então vamos lá, né? Primeiro botão, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Sobre programação PIC, tá? Espero que vocês tenham tirado as dúvidas aí sobre como fazer a configuração das portas do PIC, tá? Como você procurar as coisas no datasheet, caso você tenha alguma dificuldade de configuração. E a configuração, como eu digo sempre, né, a parte mais difícil aí da programação, tá? Resolvidos os problemas de configuração, o resto é só você focar no algoritmo que você quer que o PIC execute para você, ok? Então, até mais, pessoal. Até a próxima aula aí. Bons estudos, ok?